noite a todos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Estamos mais uma vez nos reunidos nessa quarta-feira para meditarmos um pouco mais a respeito das Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos ainda tratar um pouco mais a respeito do que o livro de Atos nos fala especificamente sobre o que aconteceu ali em Jerusalém no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja e quando a manifestação do Espírito Santo ela ocorreu no meio da igreja de Cristo. Os 120 estavam reunidos, eles iniciaram um processo de batismo do Espírito Santo e a partir daquele momento o Espírito fez coisas grandiosas no meio da igreja. De forma específica, nós já tratamos a respeito de diversos assuntos e hoje nós vamos tratar em um deles, observando que o próprio livro de Atos trata a respeito dessa questão. O dom de línguas já foi explorado de diversas formas, mas nós nunca falamos sobre como o Espírito realiza a sua obra especificamente utilizando o dom de línguas. E o nosso objetivo hoje é ver 3 textos no livro de Atos que mostram para nós como o Espírito Santo faz as coisas da maneira como Ele quer. Nós não podemos nos esquecer e tirar de nossas mentes o fato de que o Espírito ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é autossuficiente, autoexistente. Todos os atributos de Deus estão também presentes nele. E exatamente por isso, essa pessoa, apesar de não ser tão bem estudada ou conhecida por boa parte da igreja, ela tem a sua própria autonomia e a sua maneira de agir e de realizar a sua obra, que obviamente faz parte do pensamento e do ideal que a própria Trindade quer e que faz realizar por meio da terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Mas nós precisamos entender e compreender que não existe uma regra ou não existe um padrão que nós possamos retirar da ação do Espírito Santo sobre a igreja. O texto que nós estamos ainda estudando é o texto de Atos 2. Em Atos 2, o Espírito Santo, quando visita a igreja, ele visita a igreja com o dom de línguas. E nós vimos que aquele foi um momento único e exclusivo em toda a narrativa do Evangelho e que não é um momento que será reproduzido em outro momento da história, provavelmente. Obviamente, a não ser que Cristo Jesus e que o próprio Espírito queiram que isso aconteça mais uma vez. Mas fato é que aqui nós vemos que o Espírito ele fez-se ser percebido por meio de um vento que enche aquela casa, não um vento, mas o som de um vento, e eles então veem línguas de fogo aparecendo e pousando sobre a cabeça de cada um. Naquele momento, eles recebem o dom de falar em outras línguas, e é isso que os versículos 5 a 13 vão tratar no capítulo 2, de como eles começam a falar em diversas outras línguas e como povos de locais completamente diferentes de Jerusalém, como a Panfilha, o Egito, a Líbia, a Pérsia, pessoas da Ásia, eles conseguiram compreender o Evangelho sendo pregado na sua própria língua, na sua língua natural, na sua língua que eles utilizavam na sua própria cultura, dentro da sua própria nação. E isso, obviamente, não acontece novamente desta maneira em nenhum outro lugar nas Escrituras. Nós vemos que o Espírito ele desce sobre a igreja no livro de Atos de forma mais veemente, de forma mais enfática, em apenas 3 textos. O primeiro é esse, de capítulo 2. O segundo está lá no capítulo 8. Você pode abrir a sua Bíblia comigo. Depois que Filipe prega em Samaria, surge alguns que ali se apresentam como possíveis adversários do Evangelho. Simão o Mágico é um deles.
Mas depois da pregação que acontece ali pelo próprio Filipe, aparentemente Simão se converte ao Evangelho e ele começa a andar com Filipe. Quando Pedro e João eles chegam em Samaria, enviados pela igreja, eles chegam ali e eles então impuseram as mãos sobre aqueles crentes que estavam ali. Segundo as Escrituras, eles já haviam sido batizados, mas eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo. E então, depois que os apóstolos impõem as mãos sobre eles, o Espírito Santo ele cai sobre eles e ali acontecem, segundo o que esse texto nos diz, alguns sinais. Mas ele não cita quais foram os sinais. E aparentemente o de línguas, o dom de línguas, ele não é um dos sinais que ali está sendo apresentado e foi evidenciado. A ideia é que o Espírito agora ele agiu de uma maneira diferente. Lá, quando nós vemos os batizados em Atos capítulo 2, no final do livro, todos eles recebiam o Espírito juntamente com o batismo. Foi um ato em que simplesmente o Senhor manifestou a sua graça sobre a igreja. Aqui agora, o Espírito vem um pouco depois deles serem batizados, e ele faz isso de uma forma diferente do que aconteceu em Atos 2, porque os sinais aparentemente não eram nem suficientemente significativos para serem relatados por Lucas, que é uma pessoa extremamente detalhista em tudo que ele escreve. O que ele vai descrever a seguir é como Simão tentou barganhar com os discípulos, como ele quis comprar aquelas coisas que estavam acontecendo, que eram dom do Espírito, e então ele foi admoestado pelos discípulos, porque ele não poderia comprar aquilo que o Espírito pode fazer. A nossa barganha com Deus, ela simplesmente não funciona, porque Deus não é um ser que pode ser comprado por nada que o homem possa oferecer. Primeiro, porque ele não precisa de nada. Segundo, porque ele é o Criador de todas as coisas. Terceiro, porque ele é autossuficiente. Ele não carece de nada que nós possamos ter ou nós possamos oferecer. Somos nós que precisamos dele, somos nós que necessitamos do Espírito Santo de Deus, da ação de Cristo em ser o nosso Redentor e Salvador e da ação de Deus em ser o nosso Pai, o nosso Senhor. Por isso, naquela circunstância, eles repreendem, mas aquele batismo com o Espírito Santo, a expressão do Espírito Santo encher a igreja, ela simplesmente não teve as mesmas aparições, os mesmos acontecimentos que surgiram especialmente em Atos capítulo 2. E se você virar a sua Bíblia comigo agora em Atos capítulo 10, no final desse capítulo, nós veremos que Pedro mais uma vez vai pregar para a igreja, e depois que Pedro prega, não somente a judeus que estavam presentes, mas muitos gentios também agora se faziam presentes naquela circunstância. Nos versículos 44 a 48, o livro de Atos, capítulo 10, nos conta que o Espírito Santo, ele então veio sobre aqueles que estavam ali. E o Espírito Santo veio exatamente como ele havia vindo anteriormente com os discípulos. Aqui a comparação é em Jerusalém. E agora os gentios, é isso que o texto está tentando evidenciar, mas não o dom de línguas. O dom de línguas é uma expressão de grandeza, mais uma vez, que agora evidencia que os gentios também recebem o Espírito Santo de Deus, como os judeus receberam ali em Jerusalém naquele dia. A ideia que está sendo expressa aqui é que não existem crentes maiores ou menores, mas, entretanto, mesmo vendo o Espírito Santo vindo sobre os gentios com os mesmos dons e com, por exemplo, o dom das línguas, não foi a mesma experiência que aconteceu ali em Atos 2, porque não se viu um vento impetuoso, um som de um vento, entrando no lugar onde eles estavam, não se foram vistas línguas de fogo. Entretanto, o sinal de
que mostra a presença do Espírito e o ato sobrenatural de Deus, ele se faz agora mais uma vez presente. Nós já tentamos enfatizar de forma breve isso aqui, mas a ideia que o livro de Atos nos mostra é que no capítulo 2, quando os primeiros são batizados pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo enche-os, quando eles definitivamente recebem a graça de receberem a terceira pessoa da Trindade sobre eles, nós temos um momento único e exclusivo na narrativa da história da igreja. Não é à toa que esse momento não vai ser repetido na narrativa do Evangelho. Não é à toa que ele não será copiado. E a gente não deve esperar que isso aconteça de maneira alguma, porque aquilo ali era a inauguração, era o momento inicial, era a primeira vez em que o Espírito Santo viria sobre a igreja e é onde ele fundaria a igreja por meio daqueles 120 homens que agora se recebem o Espírito Santo e são cheios do Espírito Santo de Deus. Esse momento, ele não precisa ser repetido, é isso que nós precisamos entender. Muitas vezes, em muitos meios evangélicos, os crentes eles gostariam que essas coisas se repetissem e eles até mesmo tentam criar algum tipo de repetição das coisas que acontecem nas Escrituras. O que nós não podemos deixar de perceber e de entender é que o Espírito Santo de Deus, ele não segue esse padrão. Ele, no próprio livro de Atos, faz a mesma ação de visitar e de encher os crentes com o seu Espírito de formas completamente distintas. Eles simplesmente não reproduzem da mesma maneira as coisas que são anteriormente feitas. O Espírito de Deus é livre. Ele é completamente livre, ele não está amarrado a nada, ele não está preso a nada, ele simplesmente pode fazer a sua ação da maneira como ele quer, na forma como ele quer e usando os dons que ele quer. É isso o que Paulo também nos diz, especialmente em Coríntios, quando ele diz que o Espírito distribui os dons segundo a sua vontade. Para alguns, ele dá o dom de profecias, para outros, o dom de cura, para outros, o dom do amor, para outros, ele dá o dom de línguas, para outros, de interpretação das línguas. Todas as coisas acontecem segundo a sua vontade. Nós não devemos limitá-lo, nós não devemos tentar controlá-lo, nós não devemos tentar adivinhar o que ele quer fazer. Nós, pelo contrário, deveríamos estar dispostos a servir ao Espírito, a mesma maneira como nós estamos dispostos a servir a Deus e deixar que Ele use os dons que Ele quer na sua igreja, em nossas vidas, da forma como Ele quiser. Talvez por sermos uma igreja nos nossos dias que definitivamente escolhe os dons que para eles nas Escrituras têm um significado e um valor maior, nós estejamos perdendo o que o Espírito Santo quer realmente fazer na igreja de Cristo Jesus. Hoje, talvez o Espírito não queira que você tenha, por exemplo, esses dons sobrenaturais. É o que o próprio Paulo também fala ali em 1 Coríntios, quando ele diz que as profecias passarão, as línguas passarão, mas o amor nunca passará. E esse dom, segundo ele, é o dom supremo, é o dom que deveria ser o carro-chefe, aquele que vai à frente da igreja de Cristo Jesus. E se pensarmos de forma mais objetiva, é exatamente isso que nós hoje sentimos mais falta na igreja de Cristo Jesus. Nós sentimos falta do amor uns pelos outros. O cristianismo nunca esteve tão isolado quanto nos nossos dias. Os cristãos nunca foram tão guerreiros, tão bélicos, especialmente nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, em coisas assim. Nós vemos os crentes degladiando uns com os outros, nem é com os ímpios em si, mas é entre a própria cristandade, e eles simplesmente não conseguem convergir e andar unidos em absolutamente nada.
as diferenças nunca foram tão grandes e essas questões têm dividido a igreja, e não somente em denominações, mas igrejas que possuem a mesma fé e a mesma confessionalidade, elas estão se dividindo por causa da falta de amor, por falta de compreensão, por causa da falta de zelo e de cuidado uns pelos outros. É comum encontrarmos crentes que hoje acreditam que podem andar sós, porque eles também creem que eles não precisam da igreja, que não há nada da igreja que eles precisem, que eles não podem oferecer nada a eles. Por isso eles acreditam que a solidão na jornada, ela é compreensível, mesmo que isso seja contra ao que a própria Escritura diz, quando ela nos instrui, como em Hebreus, a não deixar de se congregar. Tudo isso simplesmente mostra que aparentemente nós temos buscado dons, mas nós não estamos deixando o Espírito agir em nossas vidas. Nós não estamos deixando o Espírito falar por meio da palavra, nós não estamos nos aproximando a Deus por meio de uma oração genuína e verdadeira, nós não estamos nos dedicando ao amor do Senhor, nós não estamos buscando o zelo para com o nosso próximo, o zelo para com a igreja, nós não estamos buscando o zelo pelo perdido, o amor pelo perdido, propagando o reino de Deus e pregando o Evangelho a eles. Nós simplesmente temos calado o Espírito Santo. Nós estamos definindo como ele deve dizer. Muitos crentes dizem, nós não temos o Espírito se não fizermos isso. Nós não temos o Espírito, ou vocês não têm o Espírito se esses dons não estiverem plenos na sua vida. Mas, na verdade, o que nós estamos fazendo é calando o Espírito Santo, dizendo que ele não tem autonomia sobre a sua igreja, não permitindo que ele trabalhe da maneira como ele quer, não permitindo que ele faça o que ele gostaria, não só na igreja, mas especialmente em nós. O Espírito Santo de Deus, ele não é uma marionete que podemos brincar com ela. O Espírito Santo é o Senhor de toda a glória, Ele é a própria Trindade, Ele é uma das pessoas da Trindade, Ele é Deus e Ele não pode ser manipulado pelos homens. Ele age da maneira como quer, Ele faz as coisas como Ele quer e Ele fará tudo segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus que está nos céus. Meus irmãos, se você pode e deve ouvir a voz do Espírito nesse momento, você deve se submeter a Ele. Você deve fazer tudo o que Ele quer, obedecendo a Deus, seguindo os seus caminhos e não esperando que Ele faça as coisas da maneira como você quiser. Se na nossa igreja nenhuma pessoa falar em outras línguas, se nenhuma pessoa interpretar, se nenhuma pessoa curar, se nenhuma pessoa fizer algum desses dons sobrenaturais, mas se o Espírito quiser que todas elas amem ao próximo como Cristo Jesus nos mandou a amar, assim estaremos na presença de Cristo Jesus. E assim cumpriremos o nosso chamado, porque se é assim que o Senhor quer, é assim que deve ser feito. Que você busque então os melhores dons, que você busque fazer o que for necessário para que o reino de Deus cresça e para que Cristo Jesus seja glorificado. Vamos orar ao Senhor e nos submeter mais uma vez à vontade de Deus sobre as nossas vidas. Feche seus olhos, falaremos com Deus. Pai Santo, mais uma vez nós nos dedicamos à sua graça e à sua vontade. Deus, pedimos que o Senhor esteja guiando a Igreja de Cristo Jesus, que o Senhor esteja controlando a vida, especialmente da quinta igreja, que o seu Santo Espírito possa fazer de nós aquilo que o Senhor quer, que o Senhor possa nos guiar para os caminhos que o Senhor gostaria que a gente trilhasse, que o Senhor nos leve às pessoas que a gente deve partilhar o Evangelho, que o Senhor faça que os dons que devem ser usados no meio dessa igreja sejam distribuídos de forma gloriosa, para que, usando os dons que o Senhor quiser,
essa igreja glorifique e exalte o nome de Cristo Jesus em todo lugar que ela for. Deus, nós não queremos ser uma igreja que acredita que pode controlar o Espírito. Pelo contrário, nós queremos ser uma igreja que está disposta a ouvir a voz do Espírito Santo, a ouvir os seus caminhos e a andar segundo a sua própria vontade. Guia a igreja do Senhor. Guia-nos para a glória de Cristo, para a honra de Deus Pai, para que o Senhor seja exaltado em toda a terra e para que o mundo creia que Cristo Jesus é o único Salvador desse mundo. Senhor, nos abençoa, essa é a nossa oração e assim fazemos em nome de Cristo Jesus, o Senhor da Igreja. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Até uma próxima oportunidade.